Bom dia a todos. Olá, deixa eu trocar aqui o meu áudio. Vou deixar no mudo aqui meu celular para inverter o áudio agora. Só um minutinho, pessoal. Estão me ouvindo? Tá chegando o áudio aí para vocês. Bom dia a todos. Agora, um som melhor. Cadê meu iPad? Bom dia, meus queridos. Bom dia, Dado Iago. Ai. Pastinha do Conecta. Aqui. Acho que é um A2. Aqui. Que não precisa dessa janela aqui. Ok. Tá. Beleza. Bom, vamos dar sequência então. Ontem eu estava iniciando aí a parte conceitual aí da hidrostática. Tá? Então eu estava mostrando para vocês aí o primeiro conceito, que era o de pressão, né, que a gente estava começando a analisar. Mostrei principalmente as relações mais qualitativas dele. Que é o que eu tinha comentado aqui, questão com vários exemplos, né, na mecânica de fluidos. Então eu tinha mostrado para vocês aí a parte introdutória, aí, então a gente inicia com o conceito aí de força sobre área, que é o conceito de pressão. Apresentei para vocês as relações entre como a pressão é influenciada pela força e como a pressão também sofre influência da área. Tá? Então, eu tinha comentado a questão de exemplos como, por exemplo, a faca, o sapato de salto, em obras, questão do tijolo. Vocês vão ver que tem questões que são exatamente assim, né? Então, aparecem questões do tipo, perguntando por que nós sentimos diferença quando nós pegamos um objeto, que nem esse aqui, que tem uma ponta pequenininha, né, em uma de suas extremidades, e no outro ele tem uma outra extremidade com área maior, e a gente coloca entre os dedos e aperta, e ao apertar, a gente sente que essa extremidade que está em contato com o dedo,
ela dói mais quando a gente aumenta a força, ou seja, ao colocar esse objeto aqui com áreas diferentes, a gente percebe que dói mais nesse lado de cá. Bom, cuidem para não responder que a força de um lado tende a ter valor diferente do outro, né? Faz muito sentido, né? Esse objeto está sempre parado, a resultante é sempre zero. Então, a gente aumenta a força identicamente para os dois lados em termos da intensidade da força. Tá? O que faz gerar o efeito da dor é a área, que nesse lado aqui é menor do que esse, portanto, aqui tu tem uma pressão maior nesse lado do que nesse. Né? Então, por mais que a gente aperte, a gente não aguenta muito tempo. Se a gente começar a aumentar cada vez mais, a dor no lado de área menor. Então, essa questão, principalmente da dor, né, ligada à pressão, é muito forte. Então, existem questões na lista que vocês vão fazer depois que o conteúdo for encerrado, né, que vão abordar exatamente esses exemplos. Assim, exemplo bem fácil. Não é o tipo de exemplo complicado que a gente possa dizer assim, nossa, que coisa muito difícil. Não, é justamente ao contrário. Olha, verifica, não tem nada de especial, né? Questões que basicamente procuram tentar avaliar no aluno se ele consegue entender, né, como eu aplico o conceito de pressão em questões do nosso cotidiano, né? Então, isso não era uma exclusividade da prova do Enem, né? Então, isso foi muito engraçado, assim, parece que a partir de um certo momento o Enem era o único, né, concurso que colocava a física inserida no seu cotidiano, né? Porque aí parecia ter, todo mundo falar numa prova diferenciada, né? Eu achava muito engraçado isso. A impressão que eu tinha é que os professores de física não conheciam as provas de vestibular direito, né? Porque realmente boa parte das questões que a gente percebe, quem está fazendo aí bastante questões da lista nota isso, que tem muitas questões que elas têm reflexos no nosso cotidiano. Né? A gente olha as questões de quantidade de movimento, quando ocorrem as colisões, objetos, a questão da balística que eu mostrei para vocês, assim como tem questões que estão muito distantes da nossa realidade. Né? Questões, por exemplo, da eletrostática, em que a gente está falando ali de entes que não fazem parte de um mundo palpável, vamos dizer assim. Fazem parte de um mundo que gera consequências para nós, mas não é um mundo que a gente está visualizando os efeitos microscópicos que ocorrem lá. Então, ele parece ser um mundo mais distante, tá? Então, tome muito cuidado. Né? Mas a física sempre teve muitas questões assim com aplicabilidade. Tá? A hidrostática ela tem muita mesmo, ela tem bastante aplicações, não é muito diferente em relação a conteúdos que nem, por exemplo, a dinâmica. Quem fez as listas de dinâmica já notou que tem muita questão ali que envolve coisas do nosso cotidiano, né? Coisas, perguntas que eles colocam, efeito que eles colocam, a gente tem que explicar, faz parte da nossa vivência, vamos dizer assim. E daí a importância de dominar bem a dinâmica, né? Porque normalmente as questões que são mais chatas são aquelas em que eles pegam uma situação qualquer e tu é obrigado a tentar usar as leis de Newton para tentar responder. Né? Ontem eu até estava discutindo com um colega aqui de vocês exatamente sobre isso. Às vezes a gente se preocupa muito mais em decorar as coisas às vezes, do que entender elas para a prova. É natural, é uma questão emergencial. Às vezes a gente precisa estar correndo com tanta informação, mas é fundamental que, além de decorar fórmulas, decorar às vezes a lei, é importante entender a lei, porque se você apenas decora e não compreende, o que acaba acontecendo é que no vestibular tu não consegue enxergar o uso daquela lei em uma situação na qual ela é necessária ou se faz necessária para explicar por que razão determinado fenômeno ocorre. Então, procurem ter sempre isso na cabeça. Né?
tenham a lei, mas entendam o porquê da lei ser usada naquele sistema, por que ela funciona naquele sistema da forma como ela é proposta. Senão a gente começa a ter muito mais dificuldade. Isso é extremamente importante. Bom, aí também eu mostrei para vocês a questão das unidades, né? A pressão, ela tem muitas unidades, eu apresentei algumas aqui para vocês. Eu não gostaria que vocês ficassem decorando unidade, mas, por exemplo, assim, ó, já caiu na URGS uma questão que tinha 3 afirmações e uma delas dizia: Thor é unidade de pressão. Né? Ou seja, quem não conhece, o que o cara vai fazer? Não, vou chutar, entendeu? Chute. Eu acho um saco esse tipo de questão. Né? Eu, particularmente, não gosto desse tipo de questão, porque, de novo, obriga aquela coitado do aluno a decorar, ainda mais para vocês que medicina e correm sempre para errar o mínimo possível, né, numa prova. Tu exigir do aluno uma informação que ela nada mais nada menos que uma decoreba é uma sacanagem, mas às vezes não tem que fazer. Às vezes os caras cobram umas informações assim que é só, via de regra, decorando. E eu, particularmente, não sou muito partidário, inclinado a esse tipo de coisa, mas não tem que fazer, até porque não é eu que tenho poder sobre isso. Então, é por isso que eu já coloquei aqui um número grande de unidades, mas boa parte delas aqui a gente vai conviver bastante na lista, que nem, por exemplo, a ATM, tá? Essas duas aqui também aparecem bastante. Tá? Essas 3 aqui desse lado, a incidência é muito rara mesmo, é o que geralmente me preocupa, e essa aqui, embora ela fazer parte do nosso cotidiano, principalmente de motoristas, que é o que eu estava falando para vocês, que é a unidade que a gente tem de medida no aparelho do posto de combustível. Lembre-se que o aparelho que está lá no posto de combustível é chamado de manômetro. Tá? Depois eu vou falar um pouco sobre o manômetro. Droga. Vai faltar espaço. Manômetro de posto, então, é um medidor, né, de pressão, né, do pneu. Depois eu vou dar mais detalhes, que pressão é essa que ele está medindo, como ele faz essa medida. Depois eu comento isso, porque vocês também vão encontrar questões sobre isso na lista. Né? Então, já para deixar vocês mais ou menos, ó, a gente vai tratar sobre esse tema. Tem vários tipos de manômetros, a gente vai ver alguns deles. Aquele é um manômetro eletrônico, é claro. Né? Então, ele verifica como é que está a pressão, né, a leitura da pressão do pneu, né, para a gente verificar se está de acordo com o que o fabricante orienta para o motorista. Bom, então, se vocês precisarem, aí que eu estava falando, né, se houver necessidade de algum de vocês, por exemplo, ter que fazer um cálculo de pressão, mas que tu tem que utilizar no sistema internacional a pressão, né? E, no entanto, ela vem em alguma dessas unidades aqui abaixo, vocês não precisam estar decorando coisas do tipo assim, ó, uma ATM é quantos pascais, centímetros de mercúrio é quantos newtons por metro quadrado, bar equivale a tantos pascais. Isso normalmente vem na questão. Tá? Isso aí é informado até para o aluno, não, aí já querer decorar demais, tá? Então, já para não deixar todo mundo tão angustiado, tão nervoso com relação a isso, pelo menos que vocês já saibam, assim, ó, não é necessário saber os fatores de conversão de uma para outra, porque eles vão informar na questão. Tá? É tipo que nem o G, que é igual a 9,8 metros por segundo a cada segundo, ou 10 metros por segundo a cada segundo. Isso depende de cada pessoa que faz a prova, fornece o valor ali para vocês. Aqui é a mesma coisa. Se tu estiver lendo o problema e ele fornecer a pressão em alguma das unidades que não é do sistema internacional, tu precisa trabalhar com o sistema internacional, ele vai dar provavelmente lá no final
se for principalmente a prova da URGS, né, do texto do enunciado, esse fatorzinho, ó, 1 Pascal equivale a 100.000 ATM, tá? Se for uma prova tipo da UFSC, lembre-se, isso não vem no texto, isso vai vir naquela página que eu já comentei com vocês, as provas de Santa Catarina, o formulário das informações, ele fica numa página onde está lá as fórmulas, etc. Então, se tu precisa de um dado desse, tu tem que buscar lá. Tá? Então, quem vai fazer em Santa Catarina já fica sempre atento a esse detalhe. Bom, outra coisa também importante lembrar é que vocês vão trabalhar aqui com áreas. E tomem cuidado que trabalhar com área não é a mesma coisa que trabalhar com medidas de comprimento, né? Então, quando eu peço para vocês, por exemplo, fazer uma conversão de 10 metros para centímetros, se tu quiser, tu pode fazer uma regrinha de 3, não há problema nenhum, só tem que lembrar aquelas coisas básicas. 1 metro tem 100 centímetros. E faça a regrinha de 3, aqui está o teu X. Ó. Então, agora, quando tu trabalha com área, né, esse tipo de raciocínio eu já vi muita gente fazendo. Né, que o cara, por exemplo, pega 10 metros quadrados e faz 1 metro quadrado igual a 100 centímetros quadrados. Tá? Isso aqui é totalmente errado, por favor, não façam isso. Tá? Quando você trabalha com área, 1 metro quadrado não é 100 centímetros quadrados, por favor. Né? Caso você esqueça, dá uma revisada, dá uma olhada, isso aí em qualquer lugar, até o Google sabe disso. Se perguntar para a Siri, provavelmente ela sabe disso. Acho que no Google é a tal da Alexia, eu acho. Né? Acho que é a Alexia. Então, a Alexia, a Siri, qualquer uma delas, tu perguntar, ela sabe te formar isso. Né? Ela sabe talvez até fazer a conversão para ti já direto. É só pedir para ela fazer, ó, 2 metros quadrados é quantos centímetros quadrados? Capaz de te dar a resposta. Bom, então, como eu não posso fazer isso, como é que eu procedo quando eu tenho que fazer uma conversão de unidade de área? Tá? Vocês devem lembrar coisas do tipo assim, se vocês têm, por exemplo, 1 metro quadrado, tá? E tu precisa saber, digamos que eu quero fazer essa conversão aqui, né? Então, deixa eu tirar isso aqui fora. Isso aqui eu não sei, mas eu preciso fazer essa conversão aqui. Eu tenho 10 metros quadrados, eu quero saber quantos centímetros quadrados eu tenho em 10, em 10 metros quadrados. Tá? Só que para fazer isso eu tenho que saber que 1 metro quadrado tem quantos centímetros quadrados. Bom, lembre-se que 1 metro quadrado seria algo que é tipo um quadrado de lado igual a 1 metro. A área extra desse quadrado vale 1 metro. E a gente sabe que calcular a área de um quadrado é o troço mais ridículo que tem na face da Terra. É pegar lado vezes lado ou lado ao quadrado. Tá? Então, se tu quer calcular a área de um quadrado cuja aresta é 1 metro, ou seja, é 1 metro por 1 metro, a área dele vai ser 1 metro quadrado. E se eu quisesse converter isso para centímetros? Não tem nada demais. A gente já sabe que 1 metro é 100 centímetros. Então, se a gente colocar aqui, ó, 100 centímetros em cada aresta, se eu tiver que calcular a área desse quadrado em centímetros quadrados, eu vou fazer esse lado que é 100 vezes esse lado que é 100. Tá? E 100 vezes 100 vai ser 10.000 centímetros quadrados, ou 10 elevado à quarta potência. Então, essa é uma forma, pelo menos, mais simples de se fazer o cálculo, né, da área depois, porque aí tu já tem o valor correto. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Se eu tiver que fazer agora essa regra de 3, não vai ser 1 com 100 que eu tinha antes.
Quando eu trabalho com comprimento, realmente, 1 metro tem 100 centímetros, mas quando eu trabalho com área, 1 metro quadrado não tem 100 centímetros quadrados, tem 10.000 centímetros quadrados. E se eu quisesse passar para milímetros, mas não faz diferença. É a mesma coisa. Tá? Se eu tiver que passar para milímetro, é só tu pensar. 1 metro tem quantos milímetros? Já está dizendo, a própria palavra já diz, 1000. Então tu vai ter 1000 milímetros. Aqui, 1000 milímetros. E aí o que tu vai fazer? 1000 vezes 1000. Ou seja, vai 10 na 3 com 10 na 3. Isso vai resultar em 10 na 6. Ou seja, 1 milhão Então, se eu quiser passar para milímetros ao quadrado, eu vou ter 10 na 6 milímetros quadráticos. 1 metro quadrado, então ele vai ter 1 milhão de milímetros ao quadrado, e assim por diante. Então, eu acho muito mais fácil esse tipo de raciocínio, porque, em hipótese alguma, eu fico decorando. Né? Enquanto tem gente que fica decorando, tem gente que usa tabela também. Né? Tem uma tabela escrota lá que o cara faz metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tá? Tem gente que faz isso. Tá? Então, se ele vai trabalhar com medidas de comprimento, ele sabe que em cada coluna dessas cabe só um número. Tá? Agora, se tu trabalha com metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, aí tu tem que adicionar mais uma coluna aqui. Tá? E aí tu tem ali, por exemplo, 10 metros quadrados, então tu coloca o zero aqui no primeiro dígito da coluna, que é a casa da unidade, depois a casa das dezenas. Se eu quiser passar para centímetros quadrados, 10 metros quadrados, eu faço apenas isso aqui. Preencho de zero. Então, a gente tem 100.000 centímetros quadrados. 10 metros quadrados. Então, em vez de fazer aquela regra de 3, aí fica a critério de cada um decorar a tabelinha, tá? E aí colocar corretamente ali, adicionar os zeros quando for necessário. Se quisesse passar para milímetros, só adiciona mais 2 zeros aqui. Tá? Aí, em vez de tu ter 100.000 centímetros quadrados, aí tu tem 10 milhões de milímetros quadrados. Tá? E vice-versa. Se eu tivesse aqui, por exemplo, vou botar aí, por exemplo, 4 centímetros quadrados, eu quero passar para metro quadrado. Então, o 4 tem que estar na casa das unidades, que eu tenho 4 centímetros quadrados. E eu quero passar para metro quadrado, e você enche de zero até a primeira casa do metro quadrado, onde lá vai a vírgula. Tá? Então, há várias formas de fazer essas conversões sem ter muita dor de cabeça. O caminho que vocês escolherem, para mim, é irrelevante. Não faz a menor diferença. O que importa é que vocês façam corretamente a conversão. Isso, para mim, é o mais importante. As ferramentas estão à disposição de vocês. Ou vocês usem a lógica para não ficar decorando 1 milhão de informação na cabeça de vocês. Até porque eu acho a primeira muito mais interessante, porque é uma informação que já faz parte da cabeça de vocês, que envolve geometria plana. Ou seja, qualquer pessoa sabe calcular a área de um quadrado. Então, a princípio, não tem nada mágico, não tem nada estrambólico, difícil. É simplesmente saber algo que já faz parte e fazer as conversões básicas ali de metro, centímetro, milímetro. Normalmente são essas áreas que aparecem. Ninguém vai falar em hectômetro, quilômetro quadrado. É raro aparecer pelo menos quilômetro quadrado. Eu não lembro, tá, de aparecer áreas desse tipo. Tá? Geralmente é áreas centímetro, milímetro e metro quadrado. Tá? Então, sabendo fazer essas aí, geralmente o cara já resolve boa parte dos problemas sem grande dificuldade. Se quiser guardar a tabelinha é só ficar preenchendo ali, coloca, mas detalhe, tem que também saber colocar os números no lugar certo, tem que saber essa questão de que se tu tem metro para centímetro, milímetro, tu usa só uma casa. Se já é quadrado, aí tem que ter 2 casas em cada unidade ali. Tá? E se fosse metros cúbicos, tu teria 3. Essa seria a diferença. Né? Tu vai aumentando o número de casas à medida que vai passando de metro para metro quadrado para centímetro
metro quadrado para metro cúbico. Tá? Estou aumentando o número de casas ali. Bueno, então, essa parte aí, matemática, né? Minhas recomendações aí. Tomar cuidado, porque como eu tinha explicado antes para vocês, é um conteúdo que tem mais cálculo, tá? E, obviamente, eles vão pegar justamente nessa parte aí, né? A gente não pode deixar-se cair no descuido para perder uma questãozinha, porque isso aí, lembre-se, né? O adversário de você não erra isso, né? Vocês estão competindo aí com, sei lá, dependendo da universidade, aí com 50 por vaga, 100 por vaga. Vocês não concorrem com 100 por vaga, lembre-se disso. Vocês concorrem com 10. Né? Esses 10 vocês estão correndo. O resto é frufru. O resto é um bando de gente que está saindo de colégio, que não aprendeu direito à matéria. Isso aí não fazem diferença para vocês. Mas tem 10 ali que vão incomodar vocês. Que aqueles 10 ali já estão há 3, 4, 5 anos e não aguentam mais fazer vestibular. E esses 10 vocês têm que derrubar. É isso que tem que pensar. É sempre contra 10, mais ou menos, a média que tu está brigando. É assim que a gente tem que ver. Eu sempre falo isso para meus alunos, não esquenta que tem 70, 80 de vaga. Tu está bem preparado, tu não concorre com 70, 80. Tu concorre com esses 10. Esses 10 são tinhosos para derrubar eles. Não é fácil. Eu pergunto, tranquilos até aqui, meus queridos? Tá de buenas? Tá, você me perdoe, né? Eu não vou colocar um problema, né, dando a força, dando a área, e pedir para vocês calcular a pressão, né? Vocês vão pensar que eu estou dando problema de colégio, né? Uns probleminha meio babaca, né? Os problemas de pressão não vão ficar dizendo, olha, se eu tirar um pé do chão, o que acontece? Eu já falei isso ontem, né? Ou se a faca tá cega, o que aconteceu? Né? Ficam uns problemas meio, né, bobinhos demais, né? Ou te dou a pressão, te dou a força e quero saber a área, né? Acho que esses problemas matemáticos, assim, eu não vejo o porquê de eu ficar discutindo, mostrando isso para vocês. Acho que a lista mesmo, ela já vai exigir, como eles estão tudo misturado, vocês acabam tendo que pensar um pouco mais, né? As listas, elas têm essa característica que os problemas, eles estão todos misturados ali. Então, tu não tem, assim, quando a gente está dando a quantidade de movimento, tu não vai ver os primeiros exercícios de impulso. E esse é o motivo pelo qual eu nunca dou a lista antes para vocês, sempre depois. Porque aí vocês já têm toda a base de conhecimento. Bom, aí vocês têm que ler a questão e saber que parte do conteúdo a questão está tratando. Que aí já exige uma outra habilidade, que é a leitura e interpretação. Então, esse é o motivo pelo qual eu não libero nunca a lista de entrada. É sempre depois. Vocês já estão com a base do conhecimento, agora você tem que ler e resolver. E lembre-se que a leitura é sempre a porta de entrada, né? Então, tu lê o problema, tu tem que saber identificar por onde tu vai seguir, qual caminho tu vai seguir para a resolução. Então, isso é fundamental. Não esqueça disso. Eu sempre vivo falando, né, que é matemática, mas sem uma boa interpretação, né, não tem como iniciar a resolução de uma questão de física. Né? Ela mata o cara já direto na entrada. Bom, vamos falar um pouquinho então, quem já está olhando aí o título, tá? Nós temos ali a letra E entre as duas palavras, densidade e massa específica. Bom, o motivo de estar E e não ou, tá? É porque eles não são a mesma coisa. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, é que nós vamos falar de duas grandezas distintas. Uma é densidade, a outra é massa específica. Tá? Cada uma tem um conceito diferente da outra. Elas podem, né, ter semelhanças,
né, no conteúdo, mas elas não representam a mesma coisa. Densidade, normalmente os alunos eles estão acostumados a pensar que densidade é um conceito único. Não. Densidade, na verdade, é um conceito bem amplo, né, e bem versátil, vamos dizer assim. Não é uma coisa única, que eu quero dizer fechada. Quando fala densidade, só lembra de uma forma. Não pensem assim. Tá? A gente pode complicar bastante o conceito de densidade. Tá? A densidade, normalmente, que a gente fala aqui nessa matéria, é a tal da densidade volumétrica. Porque quem já conhece, quem já estuda isso aí na química também, né? Então acho que isso não é um problema para a maioria de vocês que já estão acostumados a ouvir o nome dessa grandeza. A gente representa ela pela letra D, tá? De densidade, né? Já fica meio óbvio, né? E que, por definição, né, a densidade é dada por massa dividido por volume. Mas, de novo, eu reitero. Isso é a definição de densidade volumétrica. Como assim, professor? Densidade é aplicável no teu problema de acordo com quantas dimensões espaciais você está trabalhando no problema. Então, no caso, ali na hidrostática, o nosso corpo, o qual a gente analisa, é um corpo tridimensional. Tá? Todos os corpos são tridimensionais, professor. Sim, todos os corpos são tridimensionais. But a gente não é obrigado a analisar todas as dimensões desse corpo. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. A gente pode analisar apenas uma dimensão do corpo, pode analisar duas dimensões do corpo ou as três dimensões do corpo. E é por isso que a densidade ela tem uma versatilidade maior. Então, quando tu tem corpos em que tu está analisando as três dimensões dele, a densidade ela é chamada de densidade volumétrica. Normalmente os alunos não tratam assim, como disse, os alunos eles falam densidade, tu pergunta como é que se calcula a densidade, massa sobre volume. Se alguém me fizer essa pergunta, eu nego. Não, densidade não é massa sobre volume. Depende da densidade que você está me perguntando. Essa vai ser a resposta que eu daria. Tá? Porque, por exemplo, ali eu trabalho massa sobre volume, porque eu estou analisando as três dimensões. Mas se eu tiver, por exemplo, em vez de volume sendo analisado e eu tiver área, aí eu vou ter o que nós chamamos de densidade superficial. Tá? E aí, digamos, eu posso ter massa por área. Tá? Eu posso ter uma quantidade de massa distribuída numa superfície. Tá? Eu posso ter, que nem aparece na eletrostática, tá? A gente usa muito esse conceito de densidade superficial, mas aqui é relacionado à quantidade de cargas. Então, tu tem um corpo condutor e ele possui uma certa quantidade de carga, aí vai depender da memória de cada uma, as cargas elas vão se distribuir na superfície do corpo. Tá? Então, eu posso falar numa densidade superficial de carga, ou seja, essas cargas elas estarão distribuídas na superfície de que forma? Né? Aí eu posso pegar a quantidade de carga que está distribuída na superfície e dividir pela área superficial desse corpo. E aí eu vou ter uma quantidade de carga que é distribuída por metro quadrado, por milímetro quadrado, por centímetro quadrado. Tá? Então, o cuidado é que aqui eu já trago uma informação
que talvez para alguns aí que estão me ouvindo é totalmente nova, né? Ou seja, a ideia de que densidade não é massa sobre volume apenas. Não. Depende da densidade que a gente está tratando. Então, essa aqui é uma que a gente vai usar na eletrostática, a densidade superficial. Tá? Então, vocês vão ter problemas que eles vão falar sobre isso. Tu vai ter a quantidade de carga dada, vai ter a área de um corpo, e ele quer saber a densidade superficial. Note, tu nunca vai fazer massa dividido por volume, porque não é isso que está sendo proposto para vocês. Tá? Então, tu também tem, mas note, aqui, como tem área, 2 dimensões. Lembre-se disso. Tá? Então, aqui tu vai ter alguma coisa por metro quadrado, por milímetro quadrado, por centímetro. Lá que eu estava trabalhando na página anterior, lá é uma densidade volumétrica. Então, tu vai ter quilograma por metro cúbico, né? Quilograma por milímetro cúbico, grama por centímetro cúbico. Já aqui e essa outra, oh, droga. Nós temos também a densidade linear. Essa nós vamos usar principalmente na parte da teoria ondulatória, tá? Onde você tem a massa dividida por comprimento. Então, você tem aqui uma única dimensão do corpo sendo tratada. Então, a gente trabalha muito isso nas cordas. As cordas, elas têm espessuras diferentes. Então, quando a gente fatia a corda, né, tipo, você pega várias cordas com espessuras diferentes e fatia todas elas num comprimento de 1 metro. E leva cada pedaço de cada corda diferente, com um diâmetro bitola diferente, para uma balança, a gente vai ver que cada uma delas tem tantos quilogramas para aquele 1 metro. Tá? E isso é o que nós chamamos de densidade linear. Tá? Tu vai ver que tem cordas lá que tem 10 gramas por metro, tu vai ver que tem cordas que tem 30 gramas por metro. Tá? Então, isso te diz a respeito da quantidade de massa que tu tem para cada unidade de comprimento. Tá? Isso é a chamada densidade linear. Então, para quem pelo menos está vendo hoje, a densidade não é um conceito tão babaca, né? Tão simplesinho como normalmente no ensino médio ele nos é apresentado, porque eu não fui muito diferente de vocês. Na escola também tive um tratamento muito semelhante ao que a maioria dos estudantes teve. No meu caso foi até pior, porque eu não passei por uma escola tradicional como a maioria dos meus estudantes passam. A minha escola, por exemplo, a minha formação de ensino médio era uma escola técnica. E eu, no caso, sou técnico em eletrônica. E muitas das matérias eu só tive 1 ano, que nem, por exemplo, literatura, biologia, geografia, história, né? Isso eu só aprendi 1 ano. Né? Nos outros anos eu tinha matérias mais técnicas, mais associado à carreira profissional. Então é lógico que se me perguntar, eu só aprendi o conceito de densidade com massa sobre volume. Aqui a gente já vê que a densidade ela abre um leque maior. Então tome muito cuidado. Tá, essa aqui, então, vocês vão acabar usando mais na eletricidade e essa aqui na teoria ondulatória, na parte de ondas. Tá? Mas a gente vai novamente ver elas lá, só que aí eu não vou dar fórmula, né? Essa é a diferença. Até porque eu já estou apresentando a volumétrica, já estou apresentando a superficial, já estou apresentando a linear. Tu tem que lembrar que quando tu fala densidade, tu tem uma quantidade dividido por vamos dizer assim, pelo número de dimensões, né, por uma grandeza que está relacionada ao número de dimensões que está sendo tratado no problema. Tá? Então, tu vai ter uma quantidade de massa por unidade de volume, ou tu vai ter a quantidade de alguma outra coisa por área, ou de alguma outra coisa por comprimento. Tá? Então, a fórmula estruturalmente
é sempre a mesma. Tá? É alguma coisa por volume, alguma coisa por área, alguma coisa por comprimento. Tá? 3 dimensões, 2 dimensões, uma única dimensão. Eu pergunto, tudo bem até aqui? Beleza. Bom, em termos de conhecimento, a quem se aplica a densidade? Fala, Adriana. Tem como tu voltar nos outros slides, tipo, nas outras páginas, só pra mim tirar um print rapidinho? Não é? Ela falou? Deixa eu ver. Tá com algum problema aqui, meu bicho? Ih, acho que meu microfone tá baixo. Fala aí de novo, Adriana, que eu te respondo aí. Acho que agora o meu microfone aqui, eu me esqueci, meu celular tava com o som bem fraquinho aqui. Tem como tu voltar nos outros slides só pra mim tirar um print bem rápido? Esse aqui? Em todo, desde o início, que eu não tirei. Claro. Vou lá desde o início. Desde a hidrostática inicial lá, né? Uhum. Ó, o seu primeiro vai me avisando quando eu puder trocar aqui. Eu fico imaginando como é que não fica o celular de vocês com essa quantidade de print screen. Vocês conseguem dar conta de tanto print screen assim, hein? Meu Deus do céu. Pode É passar. foto. Deve ter foto pra caramba nisso. Passa esse também. Oi? Pode passar esse também. Tá. Não é nem o telefone, Sura, é o computador. Ah, é no computador. Uhum. É, como eu disse, é um monte de imagem para depois estar tratando elas, entre aspas, né? Tem que estar passando ali, mas tem gente que gosta até de fazer isso, né, Adriana? Porque quando a pessoa está copiando isso para um caderno, ela está tentando reentender, memorizar. De certa forma, para algumas pessoas é bastante aconselhável fazer isso. Tem gente que é muito na questão visual, de ter que estar olhando e escrevendo para memorizar mais. Assim. Pode passar esse também. O Otávio está falando, eu pego o vídeo no YouTube, depois anoto, acho mais fácil. Né? Cada um tem um método diferente, né, Otávio e Adriana? Então, tem alguns que vão aqui na aula ouvindo e escrevendo. Quando o Pode cara passar. consegue, quando o cara consegue acompanhar, é mais fácil. Eu já tive muito problema na faculdade com isso. Eu tinha uma professora que, meu Deus do céu, eu não sabia se eu prestava atenção na aula ou eu copiava, porque quando eu copiava, eu olhava para o quadro, eu já não sabia mais para onde ela tinha ido. Ela escrevia É, muito rápido, é horrível. que é bom a gente, tipo, tirar print pra depois copiar, porque senão a gente acaba não prestando atenção na explicação do Sim. professor. É. Eu morro de inveja de vocês, porque na minha época não tinha nada disso, Adriana. Pá! Minha época era a época do terror. Né? Nossa, Quando eu cheguei a estudar, posso passar para a próxima? pode. Eu estudava no cursinho, eu cheguei a ver gente com um gravador de fita cassete gravando as aulas do professor escondido. Deu. Era aterrorizante.
Bom, então, qualquer coisa, agora o som aqui já voltou ao normal. Então, como eu estava falando para vocês, a densidade, então, ela se aplica a quem? Então, vamos colocar os nomes aos bois. Tá? A densidade, ela é aplicada ao corpo. Tá? Então, a primeira coisa importante é... isso é bom, né? Colocar data, isso aí. Quanto mais informações, e isso é uma coisa que é fundamental para um aluno que nem vocês não vão fazer letras, né? Vocês não vão fazer biblioteconomia, não vão fazer física, vocês vão fazer um curso que exige uma mudança total, muito brusca até, de organização, né? Porque muita gente sai do colégio com aquela ideia assim, não, eu vou fazer medicina, bah, legal. Nossa, e a pessoa às vezes toma um susto quando chega no cursinho, né? Porque ela, ela passa todo dia sendo despejado conteúdo e os professores despejam listas de exercício e tem listas, tem exercício no livro para fazer e a pessoa às vezes ela não sabe como gerenciar tudo isso de forma tão rápida, porque isso vai evoluindo muito depressa, né? Quando a gente está com o nosso cronograma certinho, que em função dessa Covid aí mudou tudo, né? Até as próprias datas do concurso mudaram. Então, quando a gente está com o nosso cronograma certinho, nós temos um tempo muito mais apertado. Então, na verdade, a velocidade que o conteúdo vai evoluindo é muito mais rápida do que hoje nós estamos indo, né? Eu, por exemplo, hoje nós já estamos em junho, essa é uma época que eu já teria terminado a mecânica, né? Se eu tivesse em sala de aula, eu já teria com a mecânica encerrada, já estaria na tela. Mas eu não preciso mais me preocupar com isso. Agora eu posso diminuir um pouquinho, diminuir um pouquinho. Eu já estou quase terminando a mecânica, né? Eu tenho só 2 tópicos agora, que é a hidrostática e a estática, e a hidrodinâmica, claro, mecânica de fluidos e a estática, e já encerrei a mecânica, né? E a gente pode ir para outras áreas, mas em função de provavelmente ser empurrado para frente, a gente tem um pouco mais de tranquilidade, né? Mas para vocês, principalmente para quem vem de escola, né, e está começando a se organizar melhor, quem fez já um ano, já começa a mudar um pouco o perfil, é punk, a gente tem que se gerenciar muito rápido, mas faz parte, né? Não tem muito o que fazer. Então, como eu estava dizendo para vocês, a densidade, gente, ela é uma grandeza que está relacionada ao corpo, é uma propriedade do corpo. Eu recomendo vocês escreverem isso, vou botar assim, ó, é uma propriedade do corpo. Sempre foi organizada, mas bem perdida agora, Adri. O que te deixa mais perdida, assim? O que te incomoda mais, assim, na tua organização? O que está te deixando, assim, bem desorientada? Eu acho que é o fato de, tipo, a gente estar gastando tanto dinheiro em um curso e não poder estar dentro da sala de aula, sabe? Me deixa nervosa, sei lá, preocupada. Isso, sim, isso eu entendo. Mas note, o fato de não estar dentro da sala de aula muda alguma coisa? Muda, com certeza, né? Eu acho assim, eu teria muito mais recursos para também trabalhar, né? Eu teria muito mais equipamento para levar, para mostrar para vocês, mas, entre aspas, o quadro branco da sala é a tua tela, né? A única coisa que eu acho que seria muito mais fácil, eu até quando eu pensei assim, né, que legal de fazer as aulas pelo computador, nossa, vai ser muito melhor para eles participarem das aulas, né? Até porque na sala de aula tu te sente às vezes muito intimidado. Eu vejo assim que tem muita gente que não fala em sala de aula, porque nos anos anteriores eu ouvia muito isso os alunos falando assim, porque as pessoas ficam olhando com cara feia para a gente faz uma pergunta, tem gente que já fica rindo, debochando. Eu sempre ouvi esse tipo de comentário em sala de aula. E qual foi a minha primeira reação? Ah, que legal! Agora a pessoa vai ficar falando à vontade no computador, porque não tem mais essa coisa de ficar te olhando. Nossa, foi tudo ao contrário. Eu me senti também muito frustrado com isso, porque eu não vejo vocês conversando, sabe? Eu vejo vocês num silêncio total, né? Então, tanto é que eu já comentei com vocês aqui, meus colegas, fico tudo numa piração enlouquecida, né? Porque as pessoas, elas querem que os alunos participem, não sei por que na sala de aula parece que os alunos participam mais do que aqui, que foi totalmente
contrário ao que eu imaginava. É que tipo aqueles problemas contra-intuitivos. Giovanni, onde é que tu acha que os alunos vão participar mais? Na sala de aula ou pela internet? Obviamente que o meu coração diria, não, pela internet. Eles vão conversar muito mais comigo, porque eles não vão estar olhando para os outros. Eles estão sozinhos em casa, é que nem tu está escrevendo lá no Face. Tu chama todo mundo lá de corno, desgraçado, não enche o saco, porque tu não está na frente dele. Então, as pessoas se acham no direito de xingar os outros. Então, eu pensei, vai ser assim, né? Vai estar todo mundo ali discutindo, falando. Eu tenho turmas que nem a de vocês. É um silêncio total, assim. Eu estou falando e o pessoal está quieto, quieto. Tem outras turmas que realmente é aquilo que eu imaginava. Hoje, por exemplo, minha última turma do dia, eu mal consigo dar 15 minutos de aula. Eles não param de perguntar o tempo inteiro. Eles perguntam horrores de coisas. Né? Estão toda hora perguntando, falando, escrevendo. Eles abrem o microfone, perguntam. E eu tenho pelo menos assim umas 3 turmas que têm o perfil quieto, é a de vocês e mais 2. Né? O pessoal, né, entra, dá bom dia, depois tchau, professor, boa semana para o senhor, valeu pela aula, obrigado, e deu. Né? Mais nada. Eu já me acostumei, né? Mas eu acho assim que eu fico às vezes também muito preocupado, às vezes no início assim eu estava mais, hoje eu já estou mais relaxado, eu sei que é o jeito de cada turma é assim, eu já me acostumei com isso, né? Porque a gente não olha para a cara de vocês, a gente também não tem aquela coisa, pô, mas será que eles estão entendendo a matéria, se é que estão com dificuldade, não querem falar, e justamente esse era o melhor local para falar, porque vocês não estão vendo quem está falando, sabe? A não ser que a pessoa escreva, e mesmo que estivesse falando, eu acho muito mais acho que deveria ser muito mais à vontade para vocês do que na sala de aula, tu levantar o braço, que nem eu passei por isso, de estar numa sala de aula com 200 pessoas e alguém levantar o braço e todo mundo olhar para a pessoa. Né? Na minha época era muito difícil alguém fazer isso em sala de aula. Mas eu acho assim, Adriana, procura não pensar nisso, é a minha dica, sabe? Procura tirar mais proveito disso. É isso que eu acho, assim, que ainda vocês não tiram o proveito que deveriam tirar disso. Tá? De saber que tem um professor que tem um canal com vocês aberto, que nem eu estou dando meu exemplo, não sei como é que são os outros professores, né? Que nem o Paulo faz, que nem a Tainá faz, que nem o Diego faz, o Iago às vezes faz isso também, que são pessoas que estão ali, sempre me mandando dúvida, conversando comigo, esclarecendo problemas. Vocês têm que se sentir também assim. Que você tem alguém, né, que normalmente você só teria ali aqueles períodos de manhã, depois eu saio correndo para outra turma, mas tu poder estar fazendo uma questão e estar perdida e tu chegar ali, Sora, como é que eu faço isso aqui? Ontem, eu acho que foi o Diego que me mandou ali uma questão ali, e não levou, acho que nem 30 segundos ali, eu já, Diego, é assim, assim, assim. E aí depois a gente ficou discutindo ainda sobre, tá, mas isso aqui, não sei o quê, blá, 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 até, tá, pessoal, obrigado, valeu. Então, né? Depois pior, eu saí daqui com a minha esposa, indo até o supermercado, conversando com ele ali, né, explicando as coisas. Então, eu gosto muito de fazer isso. Né? Um dado ali falando. Então, esse tipo de coisa, eu acho assim que vocês ainda exploram, vocês como alunos de medicina poderiam explorar muito mais. Tá? E eu não sei se vocês ficam preocupados, às vezes, em se expor. De novo, eu não estou em nenhum momento aqui preocupado com julgar o aluno, se ele sabe mais, se ele sabe menos, que as pessoas falam, a pessoa vai ficar achando que eu sou burro, estou falando besteira. Não, o meu papel se existe algum problema, eu tenho que resolver na tua cabeça esse problema. Eu não estou, em hipótese alguma, julgando alguém. Né? Eu não estou avaliando, né, se a tua pergunta é boa ou ruim. A minha questão é, eu estou com um aluno que tem um problema, ele está com alguma dúvida aqui, e eu tenho que resolver esse problema. Então, e isso é que interessa. Eu acho que vocês aproveitam muito pouco. A gente tinha ali no início do ano, acho que eu me lembro, que tinha uma sala com uns 20 alunos, eu acho, 24 alunos, mas é tão pouco assim. Claro, eu sei que muitos vão procurar explicações na internet, tá? Tem ali a questão, põe ali a resposta, ok, entendi, beleza. Não, com relação a isso eu nem me preocupo. Mas o que me preocupa mais é quando o cara olha o gabarito, ele aceita o gabarito. Ele não procura a ajuda para tentar esclarecer por que é aquela resposta, sabe?
Ou por que que aquela... Tem algo ali na aula que não ficou bem claro. Eu fui olhar depois em casa, e isso não está claro. Pô, tu tem um plantão que tu pode conversar com o teu professor, chamar ele no Messenger ali e bater um papo com o teu professor. Olha, na minha época eu nunca tive isso, sabe? Por isso que eu digo, eu morro muito de inveja de vocês. Nossa, se eu tivesse vivendo hoje na época de vocês, eu tiraria primeiro lugar na URGS, com certeza. Porque eu nunca tive à disposição um professor meu que dava aula no cursinho para poder tirar dúvida. Nunca tive, gente. O cursinho tinha 200 pessoas e os plantões, sei lá, tu não conseguia nem tirar dúvida no plantão, sabe? Era muita gente. Então, eu sempre me sentei com colegas do cursinho e a gente tentava se virar do jeito que dava, né? Era uma realidade totalmente diferente. E hoje eu vejo assim que vocês têm um ferramental muito maior com a internet, tá? Tudo é trazido para vocês de forma muito rápida e eu acho assim que vocês meio que se perdem, como a Adriana está falando, nesse gerenciamento de tanta coisa, sabe? Não sei mais para onde ir, como fazer. Tem que melhorar isso, né? Isso é uma coisa importante. Esse gerenciamento, ele é necessário. Vocês saberem usar assim, tá? Eu tenho o celular, mas não é para brincar com o celular. O celular, ele tem um momento de lazer, né? A gente vai lá, entrar em contato, vamos sair, vamos dar uma banda, vamos tomar alguma coisa. Mas ele também é uma ferramenta que ele te auxilia, né, de ter um contato com o professor. O senhor está por aí, pode me dar uma ajuda? Ó, essa questão aqui tal, tal, e aguardo o retorno do professor. Normalmente, eu tenho sempre tentado dar, só no fim de semana, às vezes, quando eu vou fazer meus treinos, e aí vocês me perdoem, mas eu também, né, preciso, às vezes, relaxar minha cabeça e meu corpo, então eu vou fazer meus treinos, e às vezes não respondo na hora, mas por questões justificáveis, como todos nós precisamos. O Caxambu aí que está virando ciclista aí também, agora esse fim de semana está me contando aí que está rodando aí 100 quilômetros aí de bicicleta. Isso é uma das coisas que é fundamental para um aluno que vai fazer medicina. A gente hoje está muito nessa coisa de confinação e a gente fica muito pirado com isso, preso dentro de casa. Eu não sei quantas pessoas aqui que estão me ouvindo estão literalmente presos dentro de casa. Isso é muito ruim, porque se tu não faz nenhum exercício, o teu corpo precisa um pouco extravasar isso, sabe? De alguma forma, tu tem que... ó, já tem como... Meu Deus do céu. Tem que gastar um pouco de energia, né? Ele vai virar o que eu chamo de tanga colada, Adri. Umas tanguinhas coladinhas, assim, tudo justinho no corpo. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, sempre que vocês puderem, praticar algum tipo de exercício, nem que seja em casa, em algum lugar, mas tem que fazer, façam. Porque o exercício, ele libera, agora me esqueci agora o nome do hormônio lá, que ele te gera um pouco de prazer, sabe? E isso para vocês que estão, assim, às vezes, num momento muito de tensão, às vezes o cara está estudando, às vezes tudo não rende, tu fica irritado, e tu tem que pelo menos tentar descontrair um pouco isso. Vai fazer um exercício, tem que dar algumas quebradas. E com essa coisa de fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, eu também estava, não tinha, imagina, Adri, tu estava falando que, pô, tá pagando um curso caro e não tá indo para a sala de aula. A sorte é que tu tá tendo aula. Eu paguei 1 ano de academia e a academia ficou 3 meses fechada, né? Então eu não estava mais fazendo meu treino. E aí quando eu comecei a fazer, eu tenho que usar máscara. Meu Deus do céu, se alguém aqui entende o que eu estou falando, vai ser pelo menos solidário. Cara, tu não consegue fazer academia de máscara. Esse troço fica fedendo em 10 minutos. Tu não aguenta o fedor disso. O cheiro aqui do ar direto no nariz é um troço muito nojento, horrível, né? Tu tem que ir para academia desse jeito. Então, que nem o Paulo faz, pega a bike e vai pedalar sozinho longe. Isso é a melhor coisa que tem, né? E outra, não pedalar de máscara, fazer exercício por muito tempo de máscara, a gente tome cuidado por questões de monóxido de carbono, tá? Eu já vi gente desmaiando por causa disso. A máscara tem que ter um certo cuidado do que vocês estão fazendo, tá? Então, tomem as devidas precauções para fazer exercício com cuidado, é claro, a gente tem que se cuidar, né? Todos aqui
não tem a mesma condição que eu tenho, meus pais estão isolados em casa, e eu estou aqui, então eu não tenho risco de levar alguma contaminação para a minha família, dos meus entes da minha família, que são um grupo de risco. Tem pessoas que moram, pessoas que têm alguma enfermidade. Então, essas pessoas têm que achar alguma forma de conseguir extravasar um pouco, sem deixar isso pirar na cabeça, né? Porque não tem como, sabe? A gente ainda vai, obrigatoriamente, não é uma culpa nossa, então todo mundo tem que entender isso. Não é a culpa do curso de não querer dar aula presencial. A gente não pode, né? Não pode ver, os shoppings estavam abertos, já fechou tudo de novo, imagina. Né? Então, é um troço chato, mas a gente tem que se virar do jeito que dá. O que a gente não pode fazer eu não vou mais estudar, dane-se. Eu acho pouco provável que alguém queira abrir mão de um sonho, né, que é entrar em medicina. Então, a gente tem que se virar do jeito que dá. Olha, eu preciso estudar, preciso fazer minhas coisas, só que aproveitem mais, né, os recursos que vocês têm. É o que eu sempre digo, assim, eu acredito que muitos estão aqui aproveitando e isso é que importa. Mas eu acho que tem que ter mais gente aproveitando isso. Aproveitem, tirem mais dúvidas, conversem mais com os professores. Ninguém é inimigo de vocês aqui, todos nós aqui trabalhamos sempre para auxiliar vocês o melhor possível, para dar as melhores condições para vocês. Se você olharem, pessoal do método estão tendo aula para internet, o pessoal do unificado está tendo pela internet, está todo mundo no mesmo barco, sabe? A gente não tem como fazer diferente, está proibido, né? Então, se tu tivesse, vou fazer outra coisa, tu vai fazer o quê? Vou fazer outra aula pela internet, sabe? Não vai mudar nada. Tá? Melhor do que não ter nada, né? Se nós estivéssemos em outras situações, eu tenho um ex-aluno meu que está na URGS e não está tendo aula, ele vai perder o semestre. Ele vai perder o semestre. Tá? É pior, talvez. É o risco que ele corre de perder todo o semestre que ele está ali investindo. Quem está em uma universidade privada, pagando medicina, como é que fica? Os boletos chegam e tu não tem aula. Né? Não vai ter aula lá na universidade, talvez. Né? Então, de certa forma, eu diria assim, vocês têm sorte, porque tu tem que pagar o preço de um cursinho, tem que pagar uma universidade privada, que nem a UX, que é em torno de R$10.000 por mês, e tu não está tendo aula presencial, aí, André, eu te dou toda a razão. Isso aí realmente dói pra caramba, né? Aí o cara tem vontade de chorar. Mas ainda o cursinho, eu diria assim, é o menor dos teus problemas, né? Ou seja, foca no estudo, né? Te dedica, tenta correr na frente daqueles que também estão aí nessa loucura, mas tentar sempre ir além dos teus colegas, fazer mais exercícios, entender melhor, aprofundar. Nós temos mais tempo, então se apeguem a isso, sabe? Então, se vocês têm mais tempo, então procurem entrar mais para dentro dos conteúdos, fazer muito mais exercício. Geralmente, o aluno que já está aí, além do primeiro ano, segundo, terceiro ano, é um aluno que já sabe muito. Eu tenho alunos aqui que eu sei que sabem muito aqui, que estão me ouvindo, que são alunos muito bons. Eu não conheço todos aqui, mas eu sei que tem alunos muito bons, que eu poderia citá-los aqui, mas não cito por questões profissionais mesmo, que não é correto. Mas eu sei que tem gente muito boa aqui que precisa fazer exercício só para melhorar detalhe, para passar. Outros eu não sei como é que estão, se precisa melhorar um pouco mais, um pouco menos, aí cada um vai sentindo isso. Mas pelo conhecimento que eu tenho, tem gente que tem potencial para passar e tem que aproveitar esse tempo para isso. Aproveitem bem, use bem isso a favor de vocês, né? Esquece a pandemia, né? Agora, se detenham unicamente no foco de que eu tenho que passar no vestibular. Se eu quero passar numa universidade federal, numa universidade em que eu não preciso pagar, que eu não tenho que me preocupar no ano que vem, de que eu vou estar em casa pagando um puta no boleto caro, né, sem estar indo para a universidade. Isso sim é ruim. Isso sim é ruim. O cursinho ainda, como eu disse, ele é muito mais em conta perto disso. Essa sensação é menos pior. Né? Então, pense nisso. E vamos torcer que até o ano que vem já está a coisa já possa, pelo menos, estar bem mais tranquila, que você já possa se encaminhar para a universidade sem toda essa função. Já tem remédios ou vacinas que já possam melhorar isso. Então, eu vou visitar esse fim de semana agora um amigo meu que está com Covid. Né? Eu vou lá ver como é que ele está. A princípio, ele
ele sai do Covid, do isolamento sábado, sexta-feira. Aí eu vou lá ver como é que ele está. Agora ele está em casa, no quarto, preso. Ele não pode sair do quarto, porque ele mora com os pais dele. Então ele fica preso continuamente dentro de 4 paredes. Ele não pode sair para a rua, ele não pode ver os pais. Pega a comida no chão, né, na porta ali. Tá? Ele perdeu o paladar. Né? Ele está tipo Matrix, não sente gosto. Ele estava conversando comigo, eu estava dando risada, né? Ele, porra, cara, que azar. Ele disse, me cuidei, tomei banho, chegava em casa, tirava a roupa, pegou a Covid. Não adiantou. É que não adianta. Muitos de vocês, eu espero aqui que se tornem infectologistas. E vocês vão ver como é complicado entender a propagação de um vírus, que não é tão simples como a gente trata, né, numa pandemia dessa. É muito, muito complicado. Eu acho uma área fantástica. Assim, quem for trabalhar com pesquisa nisso, quem sabe que talvez eu tenha aqui na minha live que algum possível infectologista que vai trabalhar com pesquisas nessas áreas de vírus letais, né? Que eu sempre olhei esses filmes nos Estados Unidos, o cara trabalha com aquelas câmeras tudo fechada, com aquelas roupas tudo assim, com aquelas máscaras e tal, né? O cara trabalhando ali com uma cura para um vírus extremamente letal. Acho muito legal isso e torço muito para que alguns de vocês aí tenham muito sucesso se forem para essa área, porque é muito bacana. É uma área importantíssima. Hoje em dia a gente vê que, acho que filme é esse? Que filme foi que eu vi? Que era sabe o nome daquele artista que fez O Náufrago, né? Ele fez um filme que era exatamente sobre uma questão de uma pandemia de um vírus que ia espalhar de 2016. É um filme que retrata bem a realidade que a gente está passando, assim, com o risco de um vírus se propagar pelo mundo, né? E hoje essa propagação ela é tão rápida por causa dos aviões, né, gente? Se não existisse avião, tu conseguiria manter essa epidemia muito mais localizada, né? O fato é que hoje os aviões eles propagam muito rápido, ou seja, as pessoas elas entram em contato com outros e vão viajar e aí levam-se embora para outros cantos do mundo de forma muito depressa. E o pior ainda do Covid é que ele não é que nem um ebola. Era melhor se ele fosse que nem um ebola, porque tu pega e rapidamente apresenta os sintomas, né? E mata logo. Mas não é, né? Tu pega, tu demora dias para apresentar os sintomas, vai contaminando um monte de gente. Então esse é o grande diferencial dessa porcaria desse vírus, né? Que a gente não consegue mapear o contágio dele. Fica muito ocultado em função do período em que tu é contaminado e tu apresenta os sintomas, é um período muito grande com isso. E nesse período tu vai contaminando muita gente. É muito complicado isso. Mas, enfim, né? Depois dessa nossa conversa, que coisa boa às vezes eu conversar com vocês. Sabe que eu me sinto às vezes até mais feliz assim quando vocês conversam comigo. Às vezes como eu disse, eu já estou acostumado a dar aula para os meus mudinhos aqui e depois ir para as outras aulas. Mas eu pode ter certeza que vocês me deixam meu dia sempre mais agradável quando vocês trocam, conversam comigo, falam bastante comigo. Eu até, sabe, me dá uma sensação muito boa, sabe, quando você está conversando com o professor de vocês. Porque eu não me sinto tão sozinho também, porque se parar para pensar, eu estou aqui preso dentro do meu escritório, entre 4 paredes, e os vizinhos olhando como se eu fosse um retardado mental falando com a tela do computador sozinho aqui, né? Então, quando você conversa, pelo menos é um pouco mais gostoso isso. Paulo, eu particularmente assim, gosto muito assim de interagir com os meus alunos assim, eu sinto muita falta disso. A Adriana reclama dessa questão de não sala de aula, e Adriana, pode ter certeza que eu compartilho muito dessa irritação, porque eu odiei isso. A coisa que eu estou mais detestando é dar essas aulas pela internet, assim, porque eu gosto muito de olhar para vocês, eu gosto de ver o aluno ali, tá com aquela cara de se é que ele entendeu, se é que ele não entendeu, se é que eu tenho que dar uma revisada, eu pergunto mais, falo mais, mostro exemplos, mostro meus experimentos, nada disso eu estou podendo fazer. É uma merda, né? Mas vamos lá.
Vamos discutir aqui a próxima parte. Ai, tô ansiosa ainda. Meu Deus do céu. Que bosta isso. Tem que aprender a lidar. É um momento bom para tu aprender a lidar com a tua ansiosidade. Né? Tu tem que tirar proveito disso e tentar justamente melhorar isso. Porque se tu parar para pensar, o estado de ansiedade, ele também te prejudica no vestibular. Então, se tu começasse a usar a pandemia a teu favor para tentar controlar a tua ansiedade, no dia do vestibular tu também vai ter os mesmos recursos para fazer isso. Tu tem que olhar isso até com o momento em que tu pode melhorar algumas coisas que poderiam te prejudicar no dia do vestibular. Procura tentar controlar a tua ansiedade. Não sei como tu vai fazer isso, eu não sou especialista sobre isso, mas procura tentar achar formas de controlar isso. Porque no vestibular ela vai também estar ali presente. E se tu aprender a controlar ela agora, tu tem capacidade de fazer isso no dia do vestibular. E aí, tu não sendo tão ansiosa na prova, tu diminui as tuas chances de cometer erros nas questões. Tudo isso também é uma forma de tu ajudar. Ó, o Paulo ali, eu resolvo correndo, pedalando. Isso ajuda, né, no momento agora, mas na prova do vestibular, por exemplo, Paulo, tu não vai poder contar lá fazendo a prova e tá ansioso, tá ali ansioso para começar a fazer a prova, saía dali para ir correr, pedalar, né? Ou seja, a gente tem que achar sempre formas de resolver esses problemas que vão aparecer, os problemas que vão aparecer no dia do vestibular, ansiedade, nervosismo, né? Essas coisas aparecem no dia da prova. E isso tu tem que tentar diminuir o máximo possível para não te prejudicar. Isso é uma coisa boa, chegar ali na prova, né, meditar minutos antes ou durante a prova, se a pessoa ficar nervosa. Isso é muito bom, Nicole. Uma boa dica. Né? Então, essas coisas, elas, nós estamos fazendo quase aqui que um AA, né? Um grupo de alcoólicos anônimos aqui, nós estamos fazendo de estudantes anônimos aqui, né? De um EA. Né? Nós estamos compartilhando experiências que um às vezes faz alguma coisa para melhorar a vida e ajuda o outro. Né? Isso é que a Nicole falou, né, para meditar. Quando eu fui fazer o vestibular ano passado, eu tremia as mãos. Daí, tipo, na hora que deu um intervalo para comer e tal, e no banheiro, que dava para ir já, né? Quando eu fui comer no banheiro, o monitor tem que ficar junto, né? E ele perguntou se eu tava bem, porque, tipo, ele viu que eu tava me tremendo, sabe, as mãos. Foi um pouco vergonhoso, porque eu não conseguia parar de tremer. Não conseguia. É horrível. Para escrever, então, na prova, a redação, meu Deus, é uma tortura. Eu não diria que é vergonhoso, Adri, porque principalmente vocês mulheres, assim, vocês têm um amadurecimento muito mais rápido que nós. O homem é meio babaca nesse aspecto, a gente é meio crianção, sabe? Eu falo isso porque eu sou homem, eu, por exemplo, sempre fui muito retardado mental quando criança, ou seja, eu olhava sempre as mulheres, sempre amadurecendo, sempre com aquele discurso muito mais responsável na mesma faixa etária que a minha, sabe? Então, as mulheres com esse amadurecimento mais rápido também elas têm uma cobrança delas própria maior. Então, tu tem que tomar muito cuidado com isso, porque vocês ficam preocupados assim, meu Deus, eu está sendo vexatório, tremendo, fazendo esse fiasco. Isso faz parte. Isso faz parte. Que não é brinquedo vestibular, né? Não é uma prova insignificante de colégio, que o pessoal vai ali, estuda para a véspera da prova, tira a nota que precisa e deu. Muitos estão colocando isso como uma vida, sabe? Eu preciso passar, eu quero logo entrar na universidade, eu quero mudar logo a minha vida. É verdade, a gente quer, mas é que não adianta. Tudo vai depender da nossa calma, da nossa tranquilidade e saber que tu vai passar, mas tu precisa ter esses fatores a teu favor e não contra. Né? Então, a gente tem que, de alguma forma, sempre aprender, que nem a Nicole falou, começa a tremer que nem uma vara verde, né? Então eu me sento e vou fazer um relaxamento, uma meditação. Mas eu estou na prova, eu não posso perder tempo com isso. Se tu parar para pensar, tu nervoso, tu vai errar as questões simples.
Então, esse questionamento já foi, né, superado. Ou seja, ou tu retoma a tua concentração, tua calma, tua tranquilidade, ou tu vai tentar fazer a prova descompensado e vai perder as questões, entendeu? Então, a gente tem que, às vezes, pesar o que é mais importante. Mais importante é a gente estar tranquilo, a gente estar calmo, a gente pegar a prova e saber. Eu não preciso saber tudo, eu tenho que gabaritar física. Não, eu tenho que usar o que eu aprendi o máximo possível durante o ano e tirar a melhor nota possível. Se eu gabaritar, ótimo, excelente. Né? A física não é necessário. Tem outras disciplinas que em português é 24, 25, mas, de novo, ficar pensando nisso não ajuda, porque, na verdade, isso te deixa com um peso de pressão muito maior. Então, tu tem que sempre pensar assim, poxa, eu estudei o ano, eu fiz bastante exercício, eu fiz o melhor que eu pude. E eu vou tentar agora ver o quanto desse ano eu consegui melhorar para poder passar, ou para pelo menos no próximo ano diminuir mais ainda essa distância que eu estou daquele que foi aprovado. Não é legal a gente pensar assim, né? Pensar no próximo ano de cursinho, não. Eu também não acho que não é melhor, mas a gente tem que ser realista. Cada um de nós tem que ser realista, tem que parar e olhar para o seu umbigo, e não dos outros. A gente tem que olhar para o nosso umbigo. O vestibulando, ele tem que aprender a ser uma pessoa individualista. É o seu umbigo que interessa. Ou seja, são os meus problemas que têm que ser resolvidos. É nesse aspecto que eu falo o individualismo. Você tem problemas, você tem que resolvê-los. Você tem dificuldades, você tem que superá-las. É assim que funciona. Se você não faz isso, você fica cada vez mais nervoso, cada vez mais tenso, você está empurrando esse problema para frente, cada vez mais perto do vestibular. E isso não é bom. Isso é muito ruim. Você tem que chegar lá no vestibular tranquilo, você tem que saber que você estudou, que você fez, em física, com toda essa quantidade de exercício que vocês são desafiados a fazer, né, pelas listas que eu seleciono, os exercícios a dedo, né, para vocês, e que tem exercícios desde nível fácil até os mais cabeludos possíveis, né, vocês sempre estão tentando melhorar, né, essa preparação. E isso vale para todas as matérias. Só que não é só isso que importa, é esse maldito nervosismo que a gente fica apavorado. Adri, tu fala que tu ficava tremendo. Eu, na faculdade, quando eu tinha prova, na véspera, eu não conseguia, às vezes, nem me levantar. Começava a me doer o estômago de gases que se formavam dentro da minha barriga, que parecia que me rasgar a barriga fora. Então, na véspera, eu mal conseguia, às vezes, estudar, precisava estudar. Eu tinha que me deitar na cama, né, para passar a dor, porque eu ficava morrendo de dor por causa da prova na faculdade. Era terrível isso para mim. No vestibular, eu nunca tive problema, porque no vestibular era a época que eu tinha banda, eu fui fazer física, eu fui fazer medicina, então, que se dane, sabe? É aquilo que eu falo, muito mais babaca. Eu lembro das gurias na minha volta, assim, tudo estudando encarnado, e eu vou passar, não tem problema. Aí rodei, eu passei, mas não interessa, sabe? Eu nunca levei isso muito a sério. Na faculdade, a ficha caiu, eu quase morri. Era dores assim que me acabavam, saía afta na boca. Então, em algum momento a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente sente um peso muito maior. É natural isso. Tu não é uma pessoa diferente. Todos nós passamos pelas mesmas angústias, pelos mesmos sentimentos de frustrações, né, pelos mesmos sentimentos de alegria quando a gente resolve os nossos problemas. Né? Isso é natural para todo mundo. Em algum momento a gente passa, a gente se depara com isso. A gente tem que aprender apenas a tentar aprender a lidar com isso e superar, resolver os problemas. A nossa vida toda é assim. Quando for uma médica, tu vai passar sempre resolvendo problema no hospital. Quando for uma dona de casa, que tu tem que gerenciar a tua casa, que tu tem filhos, marido, que tu tem que estar lidando com problemas da casa, tu, ele, ou só tu, ou tu com teus filhos, a gente passa a vida toda resolvendo problema. E chorar não resolve o problema. Chorar apenas alivia a tensão. Isso sim. Mas não vai resolver o problema. De novo, tu vai ter que parar a pensar como eu vou resolver esse problema. É sempre assim. Então, nossa vida é uma vida que a gente passa nascendo, crescendo, para aprender a caminhar, para aprender a estudar, para aprender a trabalhar, pagar conta.
e vai morrer fazendo isso. A gente não cresce resolvendo problemas e morre resolvendo problemas. Faz parte. Tá? Mas, como eu disse assim, procurem sempre ser realistas. Tem problema, tem que resolver o problema, né, da melhor forma possível. Isso. Eu espero que vocês tenham um WhatsApp que vocês possam estar sempre trocando, porque vocês são uma turminha pequenininha, cara. Tá? Vocês não concorrem entre vocês, lembre-se disso. Vocês não estão concorrendo com os caras dos outros cursos. Então, procurem formar um grupinho do WhatsApp, trocar dicas. Como é que vocês estão se alimentando? Como é que vocês fazem a alimentação de vocês? Vocês acordam, tomam café, sabe? Procurem trocar, literalmente façam um EA, né? Um grupinho anônimo de estudantes ali para poder se auxiliar nessas horas, para poder se ajudar, para conversar entre vocês, porque a gente está conversando com outras pessoas fora das quatro paredes que a gente está em casa, ajuda um pouco. A gente tem esse alívio, a gente vê que não é só a gente que tem problema. Isso é bom, por incrível que pareça, tem gente que se conforta com isso, porque não é só eu que tenho problema. Aí tu descobre que outras vezes têm problemas piores que tu, aí isso já diminui, às vezes parece que tem pessoas que sentem assim, agora temos problemas ficaram melhores. O outro está com um problema pior que os meus, coisa boa. Então, eu acho que eu consigo resolver meus problemas melhor. Tem gente que gosta muito disso para aliviar um pouco. Então, procurem tentar, de alguma forma, entre vocês, que é uma turma pequenininha, fazer isso. E quando tem problemas específicos que eu posso ajudar, recorram a mim, sabe? Podem ouvir a mim sem problemas. Eu sempre vou fazer o máximo possível para estar auxiliando vocês aquilo que for necessário. Eu estou encerrando aqui meu trabalho de coach, que horror. Ainda bem que a minha prima não me ouve. Eu tenho uma prima coach, puta merda. Que horror. Às vezes eu tenho vergonha de falar isso, mas enfim, né? Às vezes eu tento salvar ela, mas ela acha que ela que está tentando me salvar. Putz. Ai. Então está encerrado aqui né, meu trabalho. Exatamente, Otávio. É bem nessa parte quântica que ela adora ficar me infernizando a vida, Otávio. É exatamente aí. Meu Deus do céu. Mas enfim. No que vocês precisarem, tá? Eu vou estar sempre ao lado de vocês, tá? Eu vou estar sempre ajudando vocês no que for necessário. Então, procurem, sempre que vocês precisarem de uma ajuda, se vocês quiserem optar, em vez de procurar na internet, conversar comigo, porque eu vou estar sempre usando aquilo que eu dei em aula para poder resolver o problema. Porque às vezes a gente olha uma resolução, não está do jeito que o professor falou, está diferente. Por que esse cara fez diferente? Professor, dá para fazer do jeito que tu ensinou em aula esse problema? Porque eu vejo uma resolução diferente. Vamos ver, vamos resolver, vamos ver aqui o que tem de especial, te mostro, te guio, te mando a resolução, sempre tem feito isso, manda as resoluções, e às vezes eu ainda digo, fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso aqui, fiz isso aqui, fiz isso aqui, cheguei na resposta. Façam sempre isso. É sempre a melhor recomendação. Não que olhar na internet é errado, não. É a melhor recomendação minha. Né? Tu ter o professor ali que está te ensinando e tu olhar a resolução pelo caminho que ele te ensinou, é melhor, porque tu sabe que é aquilo que eu vi em aula, é aquilo que eu aprendi a fazer, então melhor fazer por ali. Né? Então é a minha recomendação. Mas seguindo aqui, meu Deus, deixa eu só terminar aqui o conceito mais específico, então. A massa específica, gente, como vocês estão vendo aí, é a mesma fórmula da densidade. Ou seja, massa dividida por volume. Só que há uma diferença. Você vê que as letras que eu botei ali para representar a massa específica é diferente do D da densidade. Tá? Eu uso um I, né, que é aquela letrinha grega ali com o Uzinho, com a perninha meio puxadinha, né, uma perna maior que a outra. O Rho, né, só que a gente não fala nem e nem Rho, a gente fala massa específica. Lembre-se que o conceito de massa específica está relacionado à substância, enquanto a densidade está relacionada ao corpo. O que isso quer dizer, professora? É que quando tu trata de um conceito que é relacionado ao corpo, diferentemente da substância, esse conceito ele não é tabelado, ou seja, a densidade não é tabelado. O que é tabelado é a massa específica.
Não, não, Otávio, não tem nenhuma relação. Infelizmente é porque às vezes falta letra mesmo. A gente tem tanta coisa na física que às vezes a gente usa o Ni para o coeficiente de atrito. Vou botar abreviado aqui, tá? E vamos usar ele para massa específica, tá? E pior, a gente usa ele como um prefixo, 10 na menos 6. Vê que a gente usa ele para muita coisa, né? Essa letra. A gente representa muita coisa. A gente representa até uma grandeza, como a gente representa até um prefixo. Claro que tu nunca vai ver uma coisa do tipo assim, ó, ele como prefixo no coeficiente de atrito. Ou seja, 10 na menos 6 do coeficiente de atrito. Não, não, isso aí também não. Mimi. Mimi. Não, não, ele também não é para tanto assim, tá? O coeficiente de atrito, quando aparecer, ele vai dizer lá no texto, o coeficiente de atrito vale 0,8, que já está acostumado e sabe. Tá, eu sei que o meu Mi é 0,8. Agora tu está lá no campo da hidrostática, o cara fala lá, a massa específica do cobre é de 6 gramas por centímetro cúbico. Ah, tá. Eu posso botar o meu Ni aqui, eu posso botar o meu Rho, tu vai ver que tem questões que são assim. Eles podem usar o Rho para representar a massa específica ou podem usar o Ni para representar a massa específica. De novo, a colocação do Otávio ela é extremamente pertinente, porque é importante que vocês notem que tem letras que elas não ficam destinadas a só uma grandeza. Tá? Elas aparecem em mais grandezas. Então, é importante que vocês tenham isso bem claro na cabeça. Tá? Densidade, normalmente a gente usa a letra D. Até porque densidade D é mais tranquilo. Mas a massa específica, ela é da substância, e aí nós usamos uma daquelas duas letras ali para representar a massa específica. E aqui eu sei que alguns vão dizer assim, mas professor, se eu colocar no Google, se eu pegar o Google aqui, o meu querido Google, ó, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela e botar aqui, ó, a tabela de densidade. Ó. Olha, vocês vão ver que vai aparecer as tabelas. Ó. Pois é, mas tu tinha dito que não tem tabela. Ah, tá aqui a densidade corrente, não é isso que eu quero. Onde é que eu acho uma de... Aqui, ó. Espero que vocês estejam enxergando aí minha tela, tá? Deixa eu botar agora aqui o chat para ver. Então, ó, isso aqui, por exemplo, quem fez essa tabela, tá, na verdade, nunca entendeu o que é densidade. Tá? Porque não poderia estar escrito ali em cima densidade. Aqui, ó. Isso aqui está errado. Ali tinha que estar escrito massa específica, tá? E não densidade. Na próxima aula eu vou explicar por que o ideal seria massa específica e não densidade. Bom, corpos não tem tabela. Tu não faz uma tabela para corpos, tu faz uma tabela para substâncias. E como a densidade ela é uma grandeza do corpo, então não faz sentido tu fazer uma densidade para navio. Né? Tu faz a densidade do ferro, do aço, tá? Mas não a densidade de um navio. Um navio é um corpo. Tá? O aço é a substância. Então, as tabelas elas deveriam ser de massa específica e não de densidade. Então, tem muita gente que põe tabelas de densidade, mas sem compreender corretamente o conceito de densidade. Já caiu no vestibular. Na PUC, uma vez eles perguntaram assim, marque das alternativas abaixo, aquela que indica uma propriedade que é do corpo. Preste bem atenção, uma propriedade que é do corpo. Aí estava lá, por exemplo, índice de refração. Índice de refração não é a propriedade do corpo. Índice de refração, ele é da substância. Ele é tabelado. Tá? Uma propriedade do corpo é a densidade. É a capacidade térmica, que nós vamos ver mais para frente. O calor específico é da substância, tabelado. A massa específica é da substância, é tabelada. Tá? Então,
E isso já apareceu no vestibular, isso já caiu no vestibular. Então, é importante que tu saiba diferenciar que mesmo que densidade de massa específica, tu usa a mesma fórmula para calcular, que é massa dividida por volume, os conceitos de ambos são totalmente diferentes. Um é do corpo, o outro é da substância, um é tabelado, o outro não deve aparecer em tabelas. Tá? É isso que vocês devem tomar todo o cuidado. Bom, na próxima semana eu dou sequência nisso aqui, falo das conversões, né, mostro alguns exemplos para vocês de substâncias, para a gente compreender um pouco melhor. A gente não terminou ainda disso aqui, nós vamos falar um pouquinho mais disso aqui sem problemas, tá, meus queridos? Eu desejo um bom fim de semana a todos, tá? Cuidem essa cabecinha, por favor, tá? A cabecinha de vocês, para mim, é o maior tesouro que vocês podem ter sobre os ombros de vocês, tá? Ela tem que estar em ordem, ela tem que estar tranquila, ela tem que estar em bom estado, tá? Capaz, Nicole, não precisa agradecer, esse é o meu papel com vocês, tá? É para isso que eu trabalho, né? Não é só para dar exercício, ensinar física, eu tenho que ajudar sempre a melhorar, né, o estado de vocês. E às vezes é bom a gente conversar um pouco também, né? Para a gente botar